De todos os sistemas sensoriais, os sentidos químicos são os mais antigos e os de mais ampla ocorrência nas espécies. Desde os seres unicelulares, eles vêm se desenvolvendo para chegar até o que a gente conhece hoje. E, em grande parte, essa evolução ocorreu por meio do melhoramento dos processos de sinalização celular. São exemplos desses sentidos químicos o olfato, a gustação e a resposta desencadeada por quimiorreceptores presentes em vasos de grandes calibres no nosso corpo, como a aorta. Então, todos eles têm uma função em comum, eles são sentidos que vão fornecer uma informação sensorial necessária a partir de estímulos químicos do ambiente em que eles estão inseridos, para que haja uma percepção desse ambiente e para que haja uma resposta, uma reação do corpo. No caso da olfação e da gustação, podemos ter o desencadeamento de respostas de fuga, por exemplo, como também de sede, de fome, de desejo sexual, de afetividade e de memória. Essa aula de sentidos químicos vai ser dividida em duas, certo? Para a olfação e para a gustação. E, primeiramente, vamos falar da gustação. A gustação foi necessária para que pudéssemos distinguir entre novas formas de alimentos e possíveis toxinas. Então, com a experiência, a gente consegue, através da gustação, associar determinados alimentos, determinados sabores, a determinadas situações, como perigo, passando a evitar esses alimentos. Pode acontecer também da gente gerar uma tolerância a determinados sabores. Ou seja, uma criança que começa a comer um alimento mais amargo, por exemplo, como uma rúcula, tem a tendência de tolerar mais esse alimento, não sentir tanto o impacto desse sabor, quanto uma pessoa que vai comer esse alimento pela primeira vez. Os cientistas afirmam que existem 5 sabores básicos: o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami, que é nada mais nada menos que o gosto do glutamato, que é um aminoácido e que pode ser encontrado naqueles sachêzinhos de miojo, nas pipocas de micro-ondas, enfim. É um sabor extremamente viciante, realmente muito gostoso e que agora foi incluído nos sabores que a gente já conhecia. Muitos de nós aprendemos no ensino médio que a língua possui regiões que vão captar especificamente alguns sabores, que vão desencadear alguns sabores. E isso não é verdade. Existem receptores para esses sabores em toda a superfície da língua. O que acontece é que haverá uma modificação, uma variação do limiar de concentração para determinados sabores em diferentes locais. O que isso significa? Por exemplo, aqui na parte mais apical da língua, a gente pode ter um limiar de concentração para doce menor, ou seja, moléculas como o açúcar vão precisar de menores concentrações para ativar essa resposta de doce para a gente, certo? Além disso, não é somente na língua que a gente pode ter essa percepção do sabor. Existem receptores gustativos no palato, na epiglote, na glote, na faringe e até mesmo na laringe. O que é que a língua, então, apresenta para que a gente perceba esse sabor? Na língua, caso vocês queiram olhar no espelho, a gente tem papilas gustativas, que são esses pontinhos presentes em toda a superfície da língua. Existem diferentes tipos de papilas: papilas fungiformes, que têm um aspecto meio de um cogumelo, as papilas filiformes, que são mais pontudinhas, e as papilas valadas, que são as maiores papilas já na base da língua. Dando um zoom aqui nessas papilas valadas, a gente vai perceber que na superfície aqui desse epitélio que recobre a língua, vamos ter botões gustatórios. Esse botão gustatório vai ser formado pelas células gustatórias, que não são neurônios, por células basais, que são as células que renovam esse epitélio gustatório, que vão permitir que a cada 2 semanas esse epitélio se renove, e de axônios de neurônios gustatórios aferentes, que vão levar essa informação para o tronco encefálico. Essas células gustatórias possuem aqui na extremidade apical algumas microvilosidades que se projetam, formando um poro gustatório, que é uma abertura nessa superfície, fazendo com que a célula gustatória tenha contato direto com as moléculas presentes na saliva
aqui da língua. Como eu falei, cada célula gustatória vai ter de 1 a centenas de receptores gustatórios, certo? E cada botão gustatório tem de 50 a 150 células receptoras, que são essas células gustatórias. As células gustatórias, devido às células basais, conseguem se renovar a cada 2 semanas. E é por isso que quando a gente queima a língua, por exemplo, a gente não demora tanto tempo para voltar a sentir o sabor das coisas. Então, esses sabores vão desencadear respostas a partir de alguns mecanismos básicos. O primeiro deles é. Então, esses sabores vão ser desencadeados a partir de moléculas, geralmente hidrossolúveis e. Então, esses sabores vão desencadear. Então, esses sabores vão ser desencadeados a partir de moléculas que chegam através do alimento, que são geralmente hidrossolúveis e não voláteis. As moléculas que desencadeiam esses sabores podem passar diretamente através de canais iônicos, no caso do sabor salgado e ácido, podem se ligar e bloquear canais iônicos, no caso do sabor ácido, e podem ativar receptores acoplados a uma proteína G específica das células gustatórias, que é a proteína alfa-gustadocina. Isso leva à ativação de segundos mensageiros, que por sua vez vão abrir canais iônicos. As vias de sinalização dentro dessas células vão culminar na liberação de transmissores. Nos sabores salgado e azedo haverá uma liberação de serotonina, e amargo, umami e doce são desencadeados por uma liberação de ATP sobre os neurônios gustatórios aferentes. Como vocês estão vendo aqui, há um mecanismo básico da ação de todos esses ligantes, tanto nos sabores doce, amargo e umami, no sabor salgado e no sabor azedo. A partir do momento em que essa célula receptora entra em contato, a partir do momento em que essa célula gustatória entra em contato com esses ligantes, o que vai acontecer é uma despolarização da membrana dessa célula, e várias vias celulares também podem ser ativadas. Com a despolarização dessa célula, há a ativação de canais de cálcio dependentes de voltagem, e esse cálcio, que agora sofre influxo até o citoplasma, pode desencadear a exocitose de vesículas pré-sinápticas contendo neurotransmissores, ou podem levar à formação do ATP, como a gente vê aqui nos sabores doce, amargo ou umami. Quando esses neurotransmissores são liberados, eles podem agir ativando receptores em neurônios gustatórios primários, que vão levar essa informação para o encéfalo. Aqui nós temos exemplos dos sabores salgado e ácido, e a gente vai acompanhar isso melhor, uma via mais específica. Quando a gente come um alimento salgado que contém sódio, esse sódio vai ser dissolvido lá na saliva, tá? Na nossa língua, e essas células gustatórias, através das suas microvilosidades, do seu poro gustativo, vão entrar em contato diretamente com esse sódio. Como existe agora uma concentração de sódio maior fora da célula, no caso na saliva, do que dentro da célula, existe um gradiente de concentração que faz com que haja um influxo desse sódio para dentro da célula através de canais conhecidos como canais de sódio sensíveis à amilorida. Esse sódio aqui dentro da célula leva a uma despolarização, ou seja, haverá agora mais cargas positivas dentro da célula do que fora, e essa despolarização leva à ativação de outros canais de sódio e canais de cálcio sensíveis à voltagem. O cálcio que agora entra nessa célula pode participar da liberação de neurotransmissores a partir dessa vesícula pré-sináptica que se funde à membrana, liberando esse neurotransmissor que aqui é a serotonina. Já no caso do sabor ácido, ele é desencadeado a partir de alimentos que contêm prótons, e esses prótons também vão estar lá dissolvidos nessa saliva. Existe uma concentração de prótons, da mesma forma que de sódio, maior no meio extracelular agora do que no meio intracelular, e há influxo desse sódio para dentro da célula a partir de canais sensíveis a prótons, também chamados de PKD. Esse próton pode entrar na célula e desencadear a despolarização da membrana, e também vai poder inibir tanto os prótons que estão dentro da célula quanto os prótons que estão ali na saliva, canais de efluxo de potássio.
Ou seja, o potássio agora não consegue mais sair da célula, ele fica preso a ela. E essas cargas positivas desses potássios, em associação com desses prótons, levam a uma despolarização maior da membrana. Isso faz com que também canais de sódio e canais de cálcio sejam ativados e que esse cálcio possa atuar na liberação dessa serotonina. Para desencadear os sabores doce, amargo e umami, nós temos uma sinalização semelhante. Essa sinalização vai se iniciar com um receptor que geralmente é um dímero, e esses receptores podem ser da família T1R e T2R. No caso do sabor amargo, esses receptores vão ser da família T2R, e na presença de moléculas que estimulam o sabor amargo, no caso moléculas mais alcaloides, como por exemplo o quinino, podem levar à ativação desse receptor TR2, e esse receptor TR2, como a gente já tinha falado, são receptores metabotrópicos, receptores acoplados a uma proteína G. Essa proteína G é a proteína alfa-gustadocina, e ela, quando ativada, vai se dissociar, como todas as outras proteínas G, na subunidade alfa e na subunidade beta-gama. A subunidade alfa vai ativar uma fosfolipase, que é a fosfolipase C-beta, e vai promover a clivagem de fosfolipídios de membrana, como o PIP2, em IP3 e DAG. Esse IP3 pode agir sobre canais de sódio específicos da célula gustatória, que são os canais conhecidos como TRPM5, como podem também, como a gente já sabe, ativar canais de cálcio no retículo endoplasmático. Quando há essa ativação desses canais no retículo endoplasmático, há uma liberação do cálcio para o citoplasma. E esse cálcio aqui, diferentemente do que aconteceu com os sabores salgado e ácido, não vai levar a uma fusão dessa membrana, a uma liberação através de uma vesícula pré-sináptica. O que ele vai fazer é ativar canais permeáveis a ATP na membrana dessa célula, fazendo então com que o ATP possa se difundir para fora. O mesmo processo de sinalização vai acontecer para desencadear esse sabor doce e o umami. No caso do primeiro, os receptores são receptores da família T1R. Então, vai ser um dímero de receptores composto por um receptor T1R2 e por um receptor T1R3. Já no caso do umami, esse receptor vai ser um T1R1 e um T1R3. Nesse caso, a sensibilidade ao sabor do umami vai ser promovida a partir desse receptor T1R1, já que o receptor T1R3 faz parte das vias tanto do sabor doce quanto desse sabor de umami, certo?